Olá a todos, meu nome é Luiz, sou estudante de mestrado do Instituto de Computação da Unicamp e vim apresentar para vocês o Dr. PIN, que é um framework de instrumentação dinâmica de binários. Muitos campos da computação se beneficiam da análise dinâmica de binários. Dentre eles nós temos desde o estudo de arquiteturas, o estudo de códigos maliciosos, o estudo de criação de depuradores de código e até mesmo o estudo e implementação eficiente de algoritmos. Dessa classe, o PIN é o instrumentador mais utilizado. A maior parte das ferramentas existentes de instrumentação dinâmica de binários utiliza ele, incluindo várias ferramentas complexas e importantes como o ZSIM e o Sniper. Entretanto, o PIN mudou bastante ao longo dos anos e com o lançamento do PIN 3, várias mudanças não tão positivas para os desenvolvedores de ferramentas de instrumentação foram introduzidas. Dentre essas mudanças nós temos desde pequenas mudanças na API, quanto grandes mudanças que inviabilizaram ferramentas previamente já existentes. A principal mudança foi a introdução do PIN-CRT, que é um runtime de C e C++ que abstrai o sistema operacional, ao mesmo tempo que é independente do compilador. Agora, com o PIN 3, a ferramenta de instrumentação, que é chamada de PIN2 na terminologia do PIN, ou qualquer dependência dela, ficam proibidos de utilizar qualquer biblioteca do sistema. Ou seja, o PIN exige que todas as interações entre a ferramenta e o sistema operacional ocorram através do PIN-CRT. Então, para que uma PIN2 feita com PIN 2 consiga continuar funcionando no PIN 3, é necessário que ela e todas as suas dependências sejam reescritas para utilizar a API do PIN-CRT, que muitas vezes é um trabalho imenso e às vezes impossível, visto que inclusive o PIN-CRT é muito incompleto. Para dar um exemplo pequeno, apesar do PIN-CRT possuir a função send para enviar dados através de um socket, ele não possui nenhuma primitiva de receive para receber dados de um socket, Então, fica difícil o port de muitas ferramentas. Outros pontos negativos do PIN-CRT é que ele não suporta C++11 e nem o RTTL, que é o Runtime Type Information, que são adições relevantes do C++ moderno. Bom, ficar travado no PIN 2 é uma tarefa cada vez mais difícil de ser feita, visto que o PIN 2 só suporta kernels Linux até a série 3 e GCC até a versão 4.8, que já está bem ultrapassado. Para você ter uma noção, a última distribuição Ubuntu que preenchia esses requisitos foi a 14.04, que foi lançada há mais de 6 anos atrás. E como o código-fonte do PIN é fechado, também não é possível que a comunidade tente atualizar o PIN 2 e continuar funcionando nos sistemas atuais, Apesar de existirem outros frameworks de instrumentação de binários, o PIN continua sendo mais popular e isso ocorre porque ele é muito fácil de ser utilizado. Ele possui uma API bem simples. Então, o nosso objetivo principal nesse trabalho é construir um framework de instrumentação de binário que unisse a facilidade do uso do PIN 2, não tivesse as restrições introduzidas no PIN 3, ao mesmo tempo que suportasse múltiplas arquiteturas e sistemas operacionais atuais. Bom, a instrumentação de binários nada mais é do que a inserção de instruções no meio das instruções do programa original com o objetivo de coletar informações a respeito da execução. Existem basicamente duas formas de se realizar a instrumentação de binários. A primeira, que é mais simples, envolve reescrever o binário, inserindo instruções de instrumentação nele e, consequentemente, gerando um novo binário. Por isso que ela é chamada de instrumentação estática de binário. Entretanto, a maioria das ferramentas de instrumentação realizam a instrumentação dinâmica de binários, porque ela tem a vantagem de funcionar com todos os tipos de binários, incluindo aqueles que geram código durante sua execução. Na instrumentação dinâmica de binários, a instrumentação ocorre durante a execução do programa, ou seja, o código de instrumentação é injetado no meio da execução do programa. Assim, como nessa ilustração aqui do slide, geralmente ela funciona através desse ciclo. Alguns blocos básicos da aplicação são lidos, esses blocos básicos são instrumentados, depois eles são executados e em seguida um novo trecho da aplicação é escolhido para ser lido, instrumentado e executado. E o ciclo continua. Apesar da instrumentação dinâmica de binário ser bastante poderosa e atrativa, ela possui uma série de detalhes e sutilezas na sua implementação que torna difícil de ser realizada. Imagine se cada um que quisesse construir uma ferramenta de instrumentação tivesse que fazer tudo na mão. Isso seria muito difícil, porque quando você insere instruções novas no binário, uma série de efeitos colaterais podem ocorrer naquele programa, criando instabilidade na execução e até imprecisão na própria análise. Porque imagine se você tem
um binário que não funciona corretamente, ele tem problemas de acesso indevido à memória e coisas do gênero. Quando você está instrumentando, você quer manter essas propriedades, porque caso contrário, você não está fazendo análise em cima do mesmo programa que roda normalmente. Então, a instrumentação não pode perturbar nem o programa em comportamentos errados. Então, você não pode nem assumir que coisas corretas vão sempre ocorrer durante a execução do programa. Dessa forma, surgiram frameworks de instrumentação de binários que provém uma base para a confecção de ferramentas de instrumentação e permite o criador da ferramenta só se preocupe com a análise que ele está fazendo e possa se apoiar no framework através de uma API para dizer com precisão onde e como ele quer instrumentar a aplicação. Nosso trabalho foi focado em estudar como seria construir um DBI que tivesse uma interface compatível com o Pin2 ao mesmo tempo que funcionasse nos sistemas operacionais modernos, né? O Dr. Pin utiliza o DynamoReal como base, visto que o DynamoReal possui uma base bem similar em relação ao Pin. Nós chegamos a inicialmente considerar a utilização do Valgrind como base, mas as divergências da forma como ele instrumenta e o Pin eram grandes o suficiente para dificultar a vida do Dr. Pin. Uma observação é que optamos por deixar o Dr. Pin fora do core do DynamoReal, de forma que o Dr. Pin utiliza apenas a interface pública do DynamoReal e assim esperamos que seja mais fácil de acompanhar as mudanças do DynamoReal ao longo do tempo. Comparando um pouco o aspecto do Dr. Pin em relação ao Pin2, primeiramente nós temos que o Dr. Pin roda tanto em x86 quanto em ARM, enquanto que o Pin não roda em ARM. Além disso, como dito no início da apresentação, o Pin2 só suporta a série 3 de kernels Linux, enquanto que o Dr. Pin suporta as versões mais modernas. Por fim, nessa parte da ilustração, eu estava querendo destacar que o Dr. Pin interage diretamente com o Pin2 e a API pública do DynamoReal, fazendo um meio de campo entre a Pin2 e o DynamoReal. É interessante notar que a mesma Pin2 que roda no Pin2 roda sem modificações do Dr. Pin. Ela só precisa ser recompilada para utilizar os headers providos pelo Dr. Pin ao invés dos headers do Pin, né? A arquitetura do Dr. Pin é bem simples. Aqui nessa figura o Dr. Pin é esse bloco que aparece em verde. Antes de tudo, já no início da execução, o Dr. Pin registra para receber todos os eventos que o DynamoReal pode fornecer a respeito daquela aplicação que está rodando. Conforme o Dr. Pin vai recebendo notificações sobre os eventos, ele vai armazenando as informações a respeito da execução para que ele possa responder, caso perguntado pela Pin2, essas informações. Assim que a Pin2 chama o Dr. Pin através da API do Pin, se for uma informação a respeito da execução, o Dr. Pin pode responder diretamente. Já se for algo como um pedido para receber eventos sobre a execução, o Dr. Pin cadastra esse pedido e faz o despacho do evento que foi pedido no momento que ele acontece. Um detalhe importante é que o Pin possui vários eventos que o DynamoReal não possui. Inclusive em relação à granularidade dos eventos, né? Então o Dr. Pin utiliza as informações guardadas no core dele para, se necessário, disparar alguns eventos de forma artificial no momento oportuno. Um aspecto interessante herdado pelo Dr. Pin do DynamoReal foi a possibilidade de instrumentar tanto x86 quanto ARM, utilizando a mesma Pin2. Claro que, como o Pin é focado em x86, existem funções da API que não fazem sentido no ARM, como funções a respeito de uma instrução específica do x86. No caso, se a Pin2 precisar dessas funções, aí não funciona no ARM. Mas, se a Pin2 se basear apenas nas funções mais genéricas do Dr. Pin, que são a grande maioria, ela provavelmente não vai ter problema de executar tanto numa plataforma quanto em outra. Tendo dito isso, como uma instrumentação é um processo delicado, é interessante que o desenvolvedor da Pin2 tenha conhecimento sobre a arquitetura que está instrumentando para não correr e cair em algum caso que não funcione para aquela arquitetura, né? Alguma perturbação. Para comparar a performance do Dr. Pin e do Pin, nós utilizamos o Benchmark Spec 2006. Tivemos que usar esse spec porque o Pin2 teve problema para executar o spec de 2017. Para testar a performance do Dr. Pin, nós fizemos dois cenários. No primeiro cenário, nós medimos os loadout dos frameworks executando uma instrumentação leve, que é a contagem de instruções executadas. A gente escolheu essa análise porque ela é bem leve e também instrumenta todas as instruções do programa. Em relação ao spec inteiro, na média, o Dr. Pin é 10% mais lento que o Pin2 e 11,6% mais lento do que a execução nativa.
Se compararmos a performance do Dr. Pin em relação ao Pin 3 e ao DynamoReal, também temos um valor muito parecido, que já era esperado, visto que o DynamoReal possui performance parecida com o Pin, e com o Pin 2 e o Pin 3, e o Pin 3 também não trouxe mudança de performance em relação ao Pin 2, então mais ou menos o Dr. Pin fica uns 10% mais lento do que todos esses outros frameworks. Já o segundo cenário, nós montamos uma Pintool que explora o que seria um dos piores cenários do Dr. Pin em relação ao Pin. Para entendermos o segundo cenário, antes eu gostaria de comentar a respeito do motivo da existência desse ponto fraco da performance do Dr. Pin. Então imagine um programa, como esse da figura. De forma bem simples, se fosse resumir como seria a dinâmica de uma instrumentação típica realizada por uma Pintool, eu diria: a Pintool primeiro encontra e informa para o Pin onde ela gostaria de instrumentar o código. Em seguida, para cada um desses pontos, ela passa uma função de análise, que ela gostaria que o Pin invocasse quando a execução da aplicação chegasse em um desses pontos. Além da função a ser invocada, a Pintool também pode especificar para o Pin quais informações ela gostaria de receber como parâmetro dessa função de análise. Existem uma gama enorme de informações que ela pode pedir para o Pin passar de parâmetros para a função de análise. A informação que ela pode pedir pode ser desde valores estáticos, como constante ou endereço daquela instrução, como pode ser informações a respeito do estado do processador naquele momento, como o valor de registradores, por exemplo, que só pode ser obtido durante a execução e naquele momento, né? Entretanto, apesar do DynamoReal ter uma função que permita a invocação da função de análise com argumentos estáticos, ela não tem a habilidade de passar como parâmetro informações conhecidas apenas em tempo de execução. Para contornar isso, o Dr. Pin teve que fazer uma função de apoio que, caso a função de análise da Pintool pedisse informações sobre a execução como parâmetro, essa função de apoio iria coletar as informações e posteriormente invocar a função de análise com os parâmetros corretos. Essa função de apoio traz overhead para a execução do Dr. Pin, e como nem todas as funções de análise precisam dessas informações, o Dr. Pin só coloca elas onde é necessário, para evitar overhead desnecessário. No nosso primeiro cenário de testagem de performance do Dr. Pin, a função de análise não precisava de nenhuma informação especial. Então o Dr. Pin não necessitou inserir nenhuma função de apoio antes da função de análise. Já no segundo cenário, nós montamos um cenário de uma Pintool que instrumenta todas as instruções de branch de um programa e na sua função de análise ela recebe como parâmetro se aquele branch foi tomado ou não. Ou seja, uma informação que só pode ser obtida naquele momento. Nesse cenário, todas as invocações da função de análise passaram pela função de apoio do Dr. Pin. Nesse cenário, o Dr. Pin teve um slowdown de 2 ordens de magnitude maior que o Pin 2. Né? Então, no caso de uma Pintool que tem essa característica e que precisa de uma melhor performance, nós aconselhamos que ela seja reescrita para obter essas informações através de chamadas explícitas da API do Dr. Pin durante a execução da função de análise, ao invés de pedir como parâmetro. Isso evitaria que o Dr. Pin tenha necessidade de colocar essa função de apoio, que além de pegar as informações que a função de análise vai precisar, também tem que ficar interpretando a lista de parâmetros e coisas do gênero que causam um slowdown maior ainda. Né? Então, resumindo, os principais pontos do Dr. Pin, ele é baseado no DynamoReal, que é um framework robusto que cada dia vem progredindo e mostrando que cada vez mais vai ganhar espaço. Ele tem a mesma API do Pin 2, então ele busca ajudar todas aquelas pessoas que usavam o Pin 2, inclusive a pessoas que queiram instrumentar e que seja de forma simples, visto que instrumentar com o DynamoReal é muito mais complicado e com o Valgrind também. As Pintools feitas para o Pin funcionam no Dr. Pin sem modificação, apenas necessitam ser recompiladas. E o Dr. Pin é um trabalho em andamento, então aos poucos ele vai melhorando, suportando melhor as features do Pin, ao mesmo tempo que também busca melhorar sua performance. Né? Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos. O Dr. Pin está disponível no GitHub nesse link, para que toda a comunidade possa acessar, utilizar, contribuir com o seu desenvolvimento. E muito obrigado.